E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula de genética e hoje nós vamos falar sobre segunda lei de Mendel, só que de uma forma diferente. Nós vamos falar hoje dos casos especiais da segunda lei de Mendel. Estão prontos para a aula? Então vamos lá. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de alguns casos especiais da segunda lei de Mendel. Lembram qual é a diferença básica entre a segunda lei de Mendel e o linkage? Na segunda lei de Mendel, os genes estão em cromossomos independentes. Então eu tenho no cromossomo 1 o gene A e no cromossomo 10 o gene B, por exemplo. Já no linkage, não. O linkage eu tenho no mesmo cromossomo dois genes observados. Então eles vão se comportar de maneira diferente. Nós vamos falar de situações especiais agora, que são de segunda lei de Mendel, aonde os genes estão em cromossomos diferentes. Mas eles também vão se comportar de maneiras diferentes. Nesse caso, não na proporção. Na segunda lei de Mendel, a proporção era 9 para 3 para 3 para 1, lembra? Já no linkage, a proporção dependia da distância em morganídeo dos genes. Essa variação nunca passaria de 50%, estão lembrados? Então eu poderia ter, por exemplo, 40% de parentais, certo? Gerando 40, dando 80% de parentais, e poderia ter 10% de recombinantes, 10 mais 10, 20%. Então eu poderia ter 80, 20, eu poderia ter 70, 30, então era muito variado. Agora não, eu tenho nessas condições especiais a mesma proporção de segunda lei de Mendel, 9 para 3 para 3 para 1. Eu tenho esse tipo de proporção, mas a observação fenótica vai mudar dependendo da condição. Não, Hitler, eu não entendi. Simples, você vai trabalhar do mesmo jeito da segunda lei, vai fazer os mesmos cálculos, vai esperar ter as mesmas respostas, só que quando você for observar, você tem que interpretar a condição dos indivíduos, dependendo da sua condição. O caso aqui é nós observarmos uma situação chamada pleiotropia. O que é essa situação? É quando um gene ele acaba de alguma maneira influenciando um ou mais genes. Não, então eu não entendi. Vamos lá. Lá no cromossomo A, eu tenho um gene que acaba atrapalhando ou potencializando ou influenciando um gene que está no cromossomo 18. Se essa condição está acontecendo, ela é de segunda lei. Um no cromossomo 1, o outro no cromossomo 18. Mas entenda, se elas estão se influenciando, a proporção fenótipica que eu devo esperar não vai ser tão comum como 9,3,3,1. Vai ser calculado assim, mas eu vou ter outros tipos de resultado dependendo do tipo de influência. Vamos falar aí das primeiras condições, né? No caso seria a interação gênica. O que é a interação gênica? É quando você tem uma condição gerada a partir da soma de duas condições, tá? Por exemplo, se esse gene estiver sozinho, ele age de um jeito. Se esse gene estiver sozinho, ele vai se comportar de uma outra maneira. Agora, se os dois estiverem juntos, vai aparecer uma terceira condição, eles vão interagir. Então, um dos exemplos da interação gênica são esses animaizinhos aí, os periquitos australianos. Vocês já devem ter visto. Esses periquitos têm 4 cores, não é isso? Ele pode ser azul, amarelo, verde ou branco. Vamos entender aonde é que esses animais entram na segunda lei de Mendel com uma condição de interação gênica. Na condição dos periquitos australianos, eu tenho 2 genes ligados a 2 cromossomos diferentes. Eu tenho o gene A, que determina a cor azul,
ou a cor branca, e eu tenho o gene B, que determina ou a cor amarela ou a cor branca. Ítalo, tu não falou da cor verde. Aguarde que você vai entender já já. Então, se eu tenho 2 genes em 2 cromossomos, segundo a lei de Mendel. Tranquilo? Vamos entender como é que esses genes se comportam na formação da cor das penas desse animal, tá? Então ligado à raque que vai segurar as bárbulas, vai ter aí a condição da pena do pássaro. E essa bárbula, ele vai ter 2 camadas, uma camada externa e uma camada central interna. Ambas camadas irão interagir com a luz. Quando a luz incidir sobre essa barbura, ela vai refletir. A cor que for refletida é a cor que você vai ver. Então, o gene A, ele vai interagir nessa parte mais externa. Então, aí eu vou ter na parte externa, tá? 2 condições. Ou eu vou ter a condição dominante, que é a cor azul, ou eu vou ter a condição recessiva, que é a cor branca. Se um periquito tiver a cor azul no gene dominante, quando a luz vier, todas as feixes de luz vão ficar e a incidência do azul vai voltar e você vai ver, tá, a cor azul. Se quem tiver aí for o Azinho, o recessivo, os feixes de luz vão vir, vão passar por essa camada e você não vai ver nenhuma representação, porque ele vai passar direto para encontrar a segunda camada. Essa segunda camada, que é a central, ele tem outros 2 genes. Por quê? Porque essa condição está em outro cromossomo, tá? E esses 2 genes, eles vão ser Bzão, que determina o amarelo, ou Bzinho, que determina o branco. Sendo assim, o que acontece? Se a luz passar, bater nesse local, ficar absorvida e voltar só o amarelo, você vai ver a cor amarela. Tá ok? Mas se quem tiver lá for o Azinho e a cor passar pela primeira camada, bater e voltar, você deveria ver a cor branca. Só que agora vai ter uma interação entre as camadas. Para que eu veja o azul, a camada de dentro tem que ser branca. Lembra aqueles raios que passaram? Então, eu vim aqui, bati o azul, voltou o azul. Os raios que passaram terão que bater aqui, voltar todos, para eu poder ver o azul, porque aí somado com essas condições, aqui dentro estava branco. Igualmente, para eu ver o amarelo que está lá dentro, eu tenho que ter passado o branco, ter batido no amarelo e ter voltado. Aí eu vejo a pena amarela, porque vai ser branco por fora, amarelo por dentro. Ítalo, e se for azul por fora e amarelo por dentro? Quando você estava lá no prezinho, que a sua professora mandou você juntar o amarelo com o azul, deu que cor? Exatamente, o verde. O gene Azão para azul, Azinho para branco, Bzão para amarelo e Bzinho para branco. Somente cadê a cor verde? Ela não existe alelicamente. Ela vai ser uma ilusão, tá? E essa ilusão você percebe aí por essa tabela. Então ela só vai aparecer se houver uma manifestação do azul e o amarelo ao mesmo tempo. Então nessa tabela que você pode observar aí, você tem, para que você seja um periquito azul, você tem que ser azão, underline. Por que underline? Porque não importa. Se você for azão, azão ou azão, azinho, o resultado é o mesmo. O importante vai ser o outro gene. Para que eu seja azul, o outro gene tem que ser Bzinho, Bzinho, que é o branco, lá no lado do amarelo. Então eu vou ter que ser azul do lado do azul e branco do lado do amarelo para que o periquito apareça azul. Já o periquito amarelo, ele é o contrário. Na parte do azul, ele tem que ser azinho, azinho.
que significa o quê? Branco. Então lá no alelo azul, azinho, branco, ele tem que ser branco. Já no alelo do amarelo dominante, ele tem que ser amarelo. Por isso Bzão underline. Ele pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Não importa. Ele tem que ser branco e amarelo. O periquito só é branco se nos dois alelos de ambos os lados ele for branco. Branco do lado do azul e branco do lado do amarelo. Tá ok? E ele vai aparentar, ele é totalmente recessivo. Agora, se eu tenho do lado do azul um gene dominante o azul, do lado do amarelo um gene dominante o amarelo, não importa esses genes do lado, ele pode ser azão, azão, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, ele pode ser azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, não importa. O importante é que ele tem um de cada determinando a cor verde. Um exemplo de interação gênica. Olha aí outro exemplo na figura de como se comportam essas interações gênicas. Nós temos aí os pimentões, que são parentes da pimenta. Olha aí, eu tenho 4 condições genéticas. Eu tenho a condição genética do amarelo, aonde eu tenho um lado Czão, que determina o amarelo. Do outro lado eu tenho o Rzinho, que determina o verde. Então o pimentão é amarelo se ele tiver um dominante de um lado e um verde do outro. Ele vai ficar amarelo. Já no pimentão roxo, então eu nunca vi um pimentão roxo. Exatamente, lembra uma berinjela, né? Do lado do Czão eu tenho tudo recessivo. Mas do lado do roxo eu tenho um Rzão. Tá certo? Então, eu vou ter aí um gene que de um lado está recessivo, do outro está dominante. Se ambos os genes estiverem aparecendo, do lado um Czão e do lado um Rzão, o pimentão é vermelho. Agora, se não tiver aparecendo nenhum dominante, tudo recessivo, é aquele tradicional pimentão do seu supermercado. Então todo pimentão que eu comprar no supermercado verde, ele é Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. Exatamente. Vamos falar agora da epistasia. A epistasia é quando eu tenho um gene que atrapalha o funcionamento de outro gene. Em alguns livros, você vai ouvir sobre a interação gênica como interação não epistásica. E da epistasia como interação epistásica. Eu não gosto de usar esses termos porque para mim confunde. Eu prefiro usar interação e epistasia. Interação é quando dois genes se misturam. Epistasia é quando um gene atrapalha o funcionamento de outro gene, mesmo que esse outro gene esteja em cromossomos opostos, distantes. Vamos pegar aí o exemplo dos pelos de cães, tá? Vamos supor que eu tenho um cão que ele tem a seguinte genética. O gene Bzão, que determina a cor preta do pelo, e o gene Bzinho, que determina a cor marrom. Então, um cachorro para ser preto, ele poderia ser preto Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Para ele ser marrom, ele deveria ser o quê? Bzinho, Bzinho. Mas tem um outro gene em outro cromossomo que se comporta atrapalhando essa condição. Aonde o gene Izão inibe o aparecimento daquela cor, e aí o cachorro pode nascer branco, e o gene Izinho permite o aparecimento da cor. E aí o cachorro vai ser preto ou marrom. Peraí, preto. Tu tá querendo me dizer que o cachorro só vai ter a cor dele verdadeira se ele for Izinho, Izinho? Exatamente. Aí é um exemplo de uma epistasia dominante, aonde o gene dominante Izão vai gerar como se ele estivesse apagando a cor verdadeira. Aí o cachorro é branco. Então o cachorro é branco, mas na verdade ele é preto.
o cachorro é branco, mas na verdade ele é marrom. Quando esse cachorro cruzar com outra fêmea, vai acabar aparecendo, dependendo da genética da fêmea, alguns cães pretos e marrons. Aí, quem é o pai desse cachorro? É aquele cão. Ele não era branco, um gene epistásico que estava agindo sobre a cor dos pelos. Geralmente, nas condições epistásicas dominantes, as proporções fenótipicas são 12:3:1. Vamos supor que eu cruzei aquele cachorro. Bzão para preto, Bzinho para marrom, Izão inibe e Izinho permite. Observe que eu terei 12 cães com o gene Izão, representados aí nessa tabela com o quadradinho branco. Se você fizer em casa o cruzamento, você verá que todos esses têm um gene Izão na composição. Então não importa se ele é preto ou se ele é marrom, ele vai ser branco. Já eu vou ter 3 cães que são Izinho e Izinho, mas o gene da cor tem um Bzão. Aí o cachorro vai ser preto. Ele só vai ser preto porque o genezinho permite. E eu vou ter um cão todo recessivo. Bzinho, Bzinho, Izinho, Izinho. Ele só é marrom porque tem 2 Izinhos. No caso dos labradores, o gene epistásico é diferente do exemplo passado. Nesse caso, eu vou ser epistásico quando eu tiver o Ezinho, Ezinho. Sendo que os cães Ezão, ele vai ter uma proporção diferente dos cães Ezinho. Se você prestar atenção, nesse cruzamento aí entre 2 heterozigotos, eu vou ter a proporção 9:4:3. Tá vendo como a proporção fenótica muda? Por isso que eles são casos especiais. Quando eu somar, eu vou ter 16 indivíduos, mas a proporção fenótica muda dependendo da situação. Naquele gene anterior, onde a epistasia era dominante, foi 12:3:1. Agora, nesse caso, onde a epistasia é recessiva, é 9:4:3. Eu também tenho os casos da epistasia complementar. O que é a epistasia complementar? É quando a interação desses genes só funciona quando tiver a somatória dos dois. Eu tenho aí um exemplo nesse quadro de umas flores. Enquanto as flores tiverem somente um gene ou não tiver nenhum dos genes dominantes, eu vou ter um indivíduo branco. Agora, quando eu tiver as duas condições, eu vou ter uma flor púrpura colorida. Sabe quem é que tem uma condição igual a essa? A surdez genética. Você pode ser surdo porque adquiriu uma doença na época da gestação, ou você pode ficar surdo geneticamente. Olha que coisa intrigante. Uma epistasia complementar. Se você tiver um gene ou o outro, você não vai nascer surdo. Mas se você tiver os dois somados, você vai ter um tipo de surdez específica. Então você tem que ter herdado do pai e da mãe, tá? Ou de um dos dois em duplicidade para você ter a condição da surdez. E aí nós entramos agora, pessoal, na última situação referente a essas situações especiais sobre a segunda lei de Mendel. Herança quantitativa, herança somática, herança de adição, aonde a quantidade de genes dominantes ou recessivos vão influenciar uma condição de um indivíduo, como por exemplo a cor de pele, a altura, o tamanho de uma fruta, o peso de uma fruta. Então, quando eu tenho genes que somados alteram as condições, ou quando dominantes e recessivos somados alteram essas condições, eu tenho uma herança quantitativa. Vamos pegar aí o exemplo da cor da pele do ser humano. A cor da pele é um exemplo ótimo para nós observarmos essa condição. Nós temos 4 genes que determinam a cor da pele. O gene dominante e o gene recessivo em 2 pares. Só que o gene dominante ele produz uma quantidade de melanina muito maior do que o gene recessivo. O gene dominante 20% por gene e o gene recessivo 5% por gene.
Uma pessoa que é Azão, Azão, Bzão, Bzão, ele tem uma produção de 80% de melanina. Sendo assim, ele vai ser uma pessoa negra. Uma pessoa Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, não tem nenhum gene dominante aí, né? Ele vai ter 20% de produção de melanina. Então, ele vai ser uma pessoa considerada branca. Tá vendo aí os efeitos aditivos? Eu somo os dominantes, me dá uma quantidade. Eu somo os recessivos, me dá outra quantidade. E o intermediário, Ítalo? Exatamente, é isso que vai me gerar essas posições. Entre a cor negra e a cor branca, eu tenho os mulatos tão famosos no Brasil por conta da miscigenação. O tipo de mulato que eu sou vai depender do tipo de quantidade de dominantes que eu tenho. Se eu tiver 3 dominantes, certo? Eu vou ter 20, 20, 20, 60, com um recessivo 65%, mulato escuro. Se eu tiver 2 dominantes, 20 com 20, 40, com 2 recessivos 5 e 5, 10, vai me dar 50, mulato médio. Se eu tiver um dominante, eu vou ter 20 com 3 recessivos, 15, vai me dar quanto? 35. Eu tenho aí um mulato claro. Ou seja, a sua cor de pele vai depender da quantidade de dominantes e recessivos que você tem na sua pele. Essa tabelinha que eu estou mostrando aí é um outro exemplo. Ela mostra como a adição de genes altera a sua altura. Aonde 3 genes dominantes, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, determinam uma pessoa de 1,90 m. Já os genes Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, determina uma pessoa de 1,60 m. Aí, então, tu tá querendo dizer que eu sou pequenininha porque eu recebi essa carga genética? Exatamente. A carga genética dos seus pais, somado ao comportamento de dormir e alimentar quando você era criança, que vai produzir no sono o hormônio do crescimento, vai influenciar na sua altura. Se lá na sua carga genética diz que você deveria ter 1,70 m e você dormiu e se alimentou corretamente, você vai ter ali 1,70 m. Mas se você não dormiu ou não comeu corretamente durante a infância, você vai ter ali, né, 1,68 m, 1,69 m. Se a minha altura diz que eu deveria ter 1,80 m e eu dormi, me alimentei bem, pratiquei esporte, e eu posso acabar com 1,83 m, 1,85 m. Então, a sua altura ligada ao seu comportamento dá uma noção básica de como ou de qual é a sua altura. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Nós ainda teremos 3 videoaulas de exercício respondendo cada uma dessas situações. Nós vamos ter uma videoaula sobre exercício de interação gênica, outra videoaula sobre epistasia e outra videoaula sobre herança quantitativa. Não deixe de assistir esses vídeos, porque cada um irá resolver exercícios sobre cada condição dessa diferente, tá ok? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que essa aula tenha ajudado e tenha um bom dia.